Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, Paraná, sudoeste do Paraná. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast. Hoje, no dia 5 de setembro de 2023, estamos aqui no estúdio, nos estúdios Becklin. Estamos aqui juntamente com os técnicos, os engenheiros de som, sonoplastas, o Rodrigo, a Geila e o Lucas, fazendo esse aporte inicial para nós começarmos esse podcast na cidade de Foz do Iguaçu. Eu sou o Mauro Maliverne, e aqui ao meu lado o outro apresentador, Dom William Santiago, que daqui a pouco também irá se apresentar para vocês, e o nosso convidado que eu deixei para o Dom William apresentar para vocês, uma pessoa inusitada, uma pessoa muito querida, muito representativa na cidade de Foz do Iguaçu. E esse primeiro podcast eu quero deixar nas apresentações, deixar claro que ele é um programa de variedades. Nós queremos trazer pessoas muito influentes aqui na cidade de Foz do Iguaçu, alguns anônimos também, que tenham histórias bacanas, um bate-papo legal para trazer para você, para o teu entretenimento, para o teu conhecimento e desenvolvimento, Sabemos que a cidade de Foz do Iguaçu é muito rica, Muito rica culturalmente, porque nós temos a segunda maior comunidade de libanesa, Só perdendo para a cidade de São Paulo. Temos aqui uma comunidade evangélica muito grande. Nós temos aqui também o pessoal da Conscienciologia, que é a sede mundial da Conscienciologia se estabeleceu aqui em Foz do Iguaçu. Então, entre as etnias, e muitas culturas que tem em Foz do Iguaçu, queremos trazer para vocês, E a cidade de Foz do Iguaçu tem seus representantes também, no Legislativo, no Executivo, que também irão receber o convite para estar participando conosco, trazendo seus projetos à comunidade. Enfim, a gente vai fazer um programa de variedades, Um programa bem cultural também, porque o meu companheiro aqui, o Dom William, ele é escritor, enfim, eu vou deixar essa parte para ele fazer para você, Então, falando do comércio de Foz do Iguaçu, ninguém melhor do que o Dom William para apresentar o nosso primeiro convidado, que é uma pessoa icônica no comércio e na cultura de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Mauro. Excelente introdução do canal aqui em Foz do Iguaçu. Temos que lembrar também que é o segundo destino turístico do Brasil, Acho que só perde para o Rio de Janeiro. Isso é muito importante saber. E, bom, eu tenho a minha profissão, eu era funcionário público do Itamaraty. Agora me aposentei e vou me dedicar ao jornalismo, que agora, já com essas possibilidades mais modernas, já pensamos em criar esse canal para divulgação de ideias, troca de experiências. Então, vamos começar o nosso primeiro podcast apresentando Amadeus Mariano. Tem mais algum sobrenome? Não, meu nome é Amadeus Mariano, somente nome e sobrenome. Nome e sobrenome. O Amadeus tem uma história de vida muito interessante, bastante variada, e é uma pessoa que venceu pelo talento, pela persistência, e ele vai contar trechos disso aqui. Você quer começar com... Vamos lá, Amadeu. Então, você nasceu no Paraná, é isso? Nasci no Paraná, na cidade de União da Vitória. Fui registrado na cidade de Paulo Frontin. A União da Vitória é divisa do Paraná com Santa Catarina, Divisa do Paraná com Santa Catarina. A cidade próxima ali, cortada pela estrada de ferro, é Porto União, Santa Catarina. Porto União, São cidades gêmeas, assim como... Cidades gêmeas. Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. A particularidade é que, em vez de ser separada por um rio, e ligada por uma ponte, tem os trilhos da estrada de ferro. Eu gostaria de que você comentasse isso. A cidade era Porto União da Vitória, é isso?
Chamava-se Porto União da Vitória. Porto União da Vitória. Depois da Guerra do Contestado, essa parte histórica eu não manejo bem, mas a cidade foi dividida. Porto União da Vitória é cortada pelo Rio Iguaçu, certo? E ficou ao fim e ao cabo, depois dessa Guerra do Contestado, que está na história do Paraná, né, e de Santa Catarina, ficou toda para o Paraná. Aliás, Porto União da Vitória era no Paraná. E ela ficou dividida não mais pelo Rio Iguaçu, e sim pela Estrada de Ferro. A Porto União e União da Vitória, parte dela divide o Rio Iguaçu e parte dela a Estrada de Ferro. Porque a próxima cidade ali é Paula Freitas, onde vem o Rio Iguaçu, que nasce ali em Curitiba, na região de Curitiba, Piraquara. E aí ele vem dividindo o estado ali. Quando ele se aproxima de União da Vitória e Paula Freitas, o outro lado é Santa Catarina, é o rio que faz. Quando ele chega em União da Vitória, aí a via férrea corta a cidade, dividindo, ficando um lado da via férrea Porto União e outro lado União da Vitória. E é interessante que existe até a brincadeira, né? Estou em Santa Catarina, estou no Paraná, pulando os trilhos da Estrada de Ferro, né? Exatamente. Esse trecho que é dividido tem exatamente pelos trilhos da Estrada de Ferro. Os trilhos da Estrada de Ferro. Hoje tem como você chegar lá em Porto União, União da Vitória, e fazer uma foto com um pé em cada estado. Tem exatamente. É interessante que a União da Vitória e Porto União, a rodoviária de Porto União e a rodoviária de União da Vitória, uma é de frente para a outra. Uma de frente. E entre o meio das duas tem exatamente, você pode colocar o pé em um estado e em outro. É bem interessante. Tanto é que ali tem linhas de ônibus que partem de União da Vitória e linhas de ônibus que partem de Porto União. Então, trabalham harmonicamente as duas cidades. São cidades gêmeas mesmo. Tá? Tanto é que, não sei hoje, mas até pouco tempo, o escritório da Sanepar era em Porto União. Que é Santa Catarina. A Sanepar, para quem não sabe, é a E Santa Catarina é a Casan, né? É a Casan. Santa Catarina é a Casan. E tinha essa questão, mas a Casan não estava para o lado A Casan não estava para o lado do trilho União da Vitória. Estava a Sanepar com o escritório dela. Não me recordo a rua agora, sei que é atrás do antigo Cine Ópera de União da Vitória. Era o escritório da Sanepar. A Sanepar. Para quem não conhece, a coisa é assim bem distante, mas imagina quem mora ali, como isso é importante, né? Mas vamos passar para... Você nasceu em Porto União da Vitória, que ainda era Paraná. Não, já era Porto União. E foi no ano de 1964. Foi em 2 de fevereiro de 1964. Não precisa fazer a conta da sua idade. É jovem. Eu queria que você falasse daquilo que aconteceu, aquela enchente de 1983. Sim. Lá que... Tom William, me dá o adendo. Sim. Né? Então, já que nós vamos iniciar, já falamos a sua origem, né? O senhor nasceu na cidade de União da Vitória e, enfim, paranaense, em 1964, e tem umas histórias e causos muito legais para passar para nós. Mas nós não podemos deixar de iniciar, né? Passar a bola para o senhor, perguntando qual é a sua. Exatamente. Qual é a sua profissão, qual é a sua ideia de vida, qual é tudo. O nome do nosso podcast é Qual é a Sua, qual é a tua, mais popularmente. Então, qual é a sua... Você se acha o quê? Você é apenas um livreiro? Você é Eu sei que você tem a atividade religiosa também. Qual Sim. é a sua? Como você se considera? A minha atividade comercial, eu me considero vendedor. Sei que hoje, na atualidade, vendedor soam outros nomes, mas eu, com orgulho, falo que sou um vendedor de cultura. Tá? Não apenas um vendedor de livro, um vendedor de ideias. Tá? Inicio ali na década de 80 e com muito orgulho estou, até hoje, exercendo a profissão de vendedor de livro, divulgador cultural, de cultura.
E, por outro lado, sou cristão evangélico. Você tem uma atividade religiosa aqui na comunidade de Foz do Iguaçu. A minha atividade, eu sou evangelista na comunidade, e coordeno o setor de diaconia da igreja. Faço parte do coral, canto em coral há 35 anos e faço uma atividade de distribuição bíblica entre os setores de órgão público, forças armadas e escolas. O senhor pode falar qual é a igreja, a denominação? É a denominação que eu pertenço, é a Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Foz do né? Iguaçu. É Ministério Belém, isso? É, Ministério Belém. Isso, ok. Então o senhor exerce entre a atividade comercial, né, a laboral, tem a atividade ministerial também, isso? Ministerial. Eclesiástica. Né? Então é uma autoridade hoje, né? Porque você é evangelista, né? Evangelista está chegando ao cargo de pastor na igreja evangélica, né? Mas, enfim, qual é a sua? O senhor vendedor pegou a deck da Aura dos livros da Barça, né? Da Barça. E Mirador, que eu vejo aqui, né? Na prévia que nós temos aqui. E, enfim, vamos deixar o senhor bem à vontade. O que o senhor acha de importante para passar para a comunidade de Foz do Iguaçu, que eu acho que seria, né, dando como se diz assim, uma dica, a sua chegada na cidade de Foz do Iguaçu. Bem, eu cheguei em Foz do Iguaçu dia 25 de novembro de 1998. Eu cheguei da cidade de Curitiba. Curitiba eu morei durante 11 anos. E aí surgiu uma oportunidade de um imóvel aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu vim olhar esse imóvel, como eu tenho familiares aqui, já moravam aqui. E eu me agradei por esse imóvel e fiz uma permuta com o meu imóvel em Curitiba. Então, de sorte que já tem em torno de 25 anos que eu estou na cidade. 25 anos na cidade de Foz do Iguaçu. Então, contribuindo muito com a comunidade, com a sociedade iguaçuense, né? Acredito que muitos já tiveram contato na sua loja. O senhor quer falar o endereço da sua loja, o nome certinho da loja? A minha loja chama-se Sebo Amadeus. É uma livraria de vendas e trocas de livros, revistas e gibis. Gibis novos e usados. E disco de vinil, fita cassete e CDs originais. Então, todo o setor da cultura, peças antigas também, telefone de disco, rádio a pilha. A gente agrega esses valores, porque são coisas que as pessoas vão deixando de lado. Isso faz parte da nossa história. E o trabalho do Sebo é exatamente catalogar aquilo que parte da sociedade vai deixando de lado, que serve de objeto de pesquisa para quem está vindo. Então vamos deixar aí para a sociedade, para quem ainda não conhece Amadeu, quem está chegando na cidade, que é novo, um turista, e queira conhecer o Sebo do Amadeus. Aonde que fica? O Sebo do Amadeus fica na Rua Barão do Rio Branco 618, no centro de Foz. Ali pertinho do Banco do Brasil. Pertinho do Banco do Brasil, em frente do hotel mais antigo da cidade, que é o Hotel Salvati. Salvati. Você já me disse que a origem da palavra sebo, por quê? A palavra sebo, ela surgiu com um sábio muçulmano chamado Al-Farabi, que no ano de 970 da nossa era, colecionava documentos antigos. O Al-Farabi, ele via um documento, uma folha escrita, ele guardava. Ele via uma conta de qualquer coisa, ele guardava. E as pessoas se perguntavam, preciso de tal coisa. Aí vinha a informação, Al-Farabi tem. O Al-Farabi tem isso. Aí iam até o Al-Farabi, e o Al-Farabi, eu realmente tenho. E aí ele começou a emprestar e começou a cobrar. Algumas vezes ele viu que ele dava um negócio. Então, as primeiras vendas e trocas de documentos antigos, livros, iniciou no Iraque, no ano de 970, com Al-Farabi, que foi um colecionador de documentos antigos. E aí os livreiros, pelo mundo, começou a surgir na Europa, a casa de livros antigos, chamadas de alfarabistas. Veio para o Brasil como o Alfarábio, que inclusive um livro do José de Alencar,
chamado O Alfarrábio. Numa página desse livro, fala sobre os vendedores de livro. O Alfarrábio, do José de Alencar. Mas era um nome bem difícil para as pessoas memorizarem. Alfarrabista, o Alfarrábio. Então, no Brasil, os livros, como ficavam assim, envelhecidos, às vezes gordurosos, por causa que não tinha energia elétrica, e aí eles chamavam um livro desse de ceboso ou sebento. Tá? Ou começaram a tirar os nomes de alfarrabista, alfarrábio, e colocar de sebo. Você tem um sebo para me emprestar? Tenho. Tem esse aqui, sebinho aqui, ó. Então acharam interessante, e as casas de livros usados, que eram chamadas de alfarrabistas, ou alfarrábio, passaram a ser chamadas de sebo. Sebo. Que interessante. Interessante, né? Sebo que no Brasil vem de gordura, porém não é o sebo com C, é sebo com S. Tá? Um livro ceboso ou sebento, mas o verbo em italiano é sabetiere, tornar-se sábio. Então, às vezes, nós temos uma segunda definição. De uma forma ou outra, está dentro do contexto. Tá? Então, um sebo é uma livraria de livro usado. E as pessoas até hoje perguntam, por que tem tanta loja no Brasil chamada sebo? Isso é uma franquia? Não, é um segmento para diferenciar da livraria. Ela é uma livraria de livros usados. Alguns colocam livraria sebo, mas daí é como se eu chamar de livraria. Então, sebo é sebo e uma livraria são livros novos. Então, na nossa empresa, hoje temos o nome apenas de sebo. De sebo do Amadeus. Começou como livraria Sebo Amadeus, tá? Para dar essa melhor informação. Para as pessoas não ficarem perguntando toda hora o que é um sebo. Hoje já não, a nossa placa já não tem mais livraria, é Sebo Amadeus. Sebo Amadeus. E tu faz qualquer negócio lá? Vende, compra, faz doação, porque eu vi que tem uns livros de doação. Faz doação. A doação é uma doação bem inteligente, quando as pessoas chegam até nós e falando que tem uma comunidade onde precisa de uma ajuda, a gente vê a idoneidade, a veracidade da informação, a gente doa sim. E faz muita troca também de material. Avalia o material, transforma em valores e damos um vale com validade de até 1 ano para a pessoa retirar o livro que queira no sebo. E o papo seu lá não cobra nada não, né? Porque eu vou lá, você nunca me cobrou esse monte de coisa que você me ensina, né? Aí, por exemplo, agora eu estou aprendendo a palavra alfarrábico, está no dicionário. Então, agora eu já sei a origem. Pronto, já ganhei o dia. Aprendi mais uma coisa. Do alfarrábio. Alfarrábio. Eu não sabia. Porque eu aprendi uma coisa, que as escritas, as informações, ela nos enriquece. E elas só tornam-se mais ricas quando eu transmito. Quando eu transmito essa informação, quando eu compartilho essa informação. Eu sou o maior ganhador. Porque quando eu estou compartilhando, eu estou memorizando. Então, se eu leio um livro e não compartilho nada, eu costumo dizer lá no sebo, quem fala que leu 10 livros, e se eu fizer 5 perguntas básicas para ele sobre qualquer um livro, eu entendo que ele não leu. Tá? Um professor da Universidade do Paraná escreveu um livro na década de 80, lemos, e por que lemos mal? Então, não lemos. Então eu tenho que reler o que eu estou lendo. Se eu ler um livro e eu não faço o mínimo, não respondo o mínimo de perguntas que me fazem, então logo eu não li, eu não sei nada. Exatamente. É uma das coisas que eu costumo falar com os meus pacientes na clínica, né, de psicoterapia que eu atendo, né, eu sou psicanalista, enfim, depois eu vou passar também minha biografia. Eu sempre costumo falar para aqueles que querem potencializar a questão do estudo, é justamente esse assunto que você trouxe, a questão da leitura, né? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Tem muitos que chegam e dizem assim, não, eu leio 5 livros no mês, está sendo muito eficiente, mas não está sendo eficaz, porque a informação não está sendo absorvida, porque também não é apenas abrir um livro
e começar a ler, a correr os olhos pelas letras. Tem que absorver, tem que entrar na história, né? Tem que fazer, mesmo com que o seu pensamento, a sua leitura esteja voltada para o livro que você está no momento, para a história que você está estudando no momento, né? E tem pessoas que começam a estudar e dizem assim, não, daqui a pouco me dá um sono, eu fico fadigado, meus pensamentos começam devagar, né? Para outros assuntos. Então, o que você, com a tua experiência, Amadeus, poderia também passar para essas pessoas que estão nos ouvindo? O que é uma leitura eficiente e eficaz ao mesmo tempo? Olha, eu, como cristão, eu aprendo muito com a Bíblia, porque a Bíblia fala muito em meditação. E o que é meditação? É ler com qualidade. É ler, procurando entender texto e contexto. O que aquele texto diz para mim? O que eu posso processar dele para a minha vida, para mim ser? Porque qualquer escrita ela tem que melhorar. Ela tem que ir de encontro com o que eu já sei, sempre melhorando. Ideia de 2 pessoas ou mais, 3 pessoas, ela tem que melhorar para alguém. Ela tem que informar melhor para alguém. Então, ler com meditação, eu me baseio ali em Josué capítulo 1, versículo 8, que quando Moisés fala ali, passando o cajado para Josué, ele diz assim, medita nessa palavra de dia e de noite. O que é meditar? Quando nós vamos para o dicionário, meditar é estudar com atenção, prestando atenção, com precisão, vendo o que aquele texto diz para mim. Então eu digo o seguinte, não adianta nada eu dizer que eu li um livro de 400 páginas em uma semana e no final da leitura eu não sei nada. Tá? Aconteceu isso comigo com o livro Mundo de Sofia. Eu não entendi a cor do vestido da menina ali, não entendi. E aí então, não entendi. Aí fui reler. Aí um professor universitário me falou o seguinte, Amadeus, me deu a melhor aula. Ele falou assim, leia até o final, releia. Venha com um lápis e um caderno e tome nota do que você aprendeu em cada página ali. Grife a palavra mais difícil. Ele vai codificando na tua mente. Depois você retorna. Isso eu faço e eu aplico em algumas aulas isso. Eu aplico esses códigos. Ele me vem à mente. Então, o que eu faço, eu passo, funciona realmente. Quando eu digo uma palavra, eu tenho que referendar ela. Eu tenho que dizer, está na página tal, do livro tal, o autor é tal. Eu sempre tenho que vir fazendo uma referência do que eu estou lendo. Porque senão, alguém diz assim, é mais o machismo dele. É o machismo, ele acha que é. Não, eu não acho que é. Eu estou achando a partir de uma referência. Eu estou referendando quem eu li, que alguém disse isso. Assim caminha a sociedade, nós vamos evoluindo. Passa uma coisa, a próxima geração vem e busca aquela informação e contribui, né? Contribui. A soma das partes resulta no todo, né? Todo. Isso é muito interessante. Eu gostaria de colocar uma pedra de gelo aí nesse entusiasmo pelo livro com uma coisa que eu vi esses dias aqui em Foz do Iguaçu. Uma enciclopédia a Barça. Servindo de apoio a um computador. Que simbologia você vê nisso? E é algo que contradiz o valor que nossa geração e gerações anteriores davam aos livros. Como é que está o livro hoje dentro do contexto aí de que você vê as crianças, os adolescentes só jogando no computador, pegando a informação agora já por traduções e informações pela inteligência artificial. Como é que a gente vai juntar esse bloco um no outro aí e formar um entendimento? Olha, eu vejo o seguinte, hoje... Lembre bem, a enciclopédia Barça, que era um símbolo de conhecimento, como um suporte para um computador. Olha, eu falando do meu histórico de Barça, eu vendi 311 enciclopédia Barça em 4 anos, pelo Brasil, em 17 estados que eu viajei. 311 enciclopédia em 4 anos. 311 enciclopédia Barças eu vendi.
E a gente informava muito como pesquisar numa Barça. Então, como usar o índice de uma Barça. E nós esmiuçava a pesquisa. Você quer pesquisar sobre a cebola no Brasil, no mundo, no Paraná? Mostrava o índice com verbete cebola. Aí, em todas as páginas da Barça, nos volumes da Barça, na parte A, parte B da página, falando de Barça, quais os volumes. Aí, se as pessoas precisavam de uma pesquisa mais acentuada, a Companhia Enciclopédia Britânica do Brasil, que era a companhia que fazia a Barça, ela disponibilizava selos para a pessoa pedir: preciso saber mais coisas sobre a cebola. Então, a pesquisa foi básica, mas eu precisava avançar mais ela. A companhia se encarregava de mandar uma pesquisa pronta. Da onde ela extraía? Da Enciclopédia Britânica inglesa, aonde a pesquisa era mais aprofundada. Então, eu vejo o seguinte, que naquela época já existia muita gente desinteressada em avançar na pesquisa. Porque eu tenho lá na minha loja guardado um bloco de selinho que a pessoa me entregou com a Barça, levou na loja, a Barça intacta, ele nunca abriu a Barça. E, pasme, ele entregou a Barça, eu guardei, até com a dedicatória em letras góticas que foi feito pro filho dele. Tá lá na loja, para mostrar. Então, haviam lá nos anos 80, 70, pessoas que não interessavam em avançar na pesquisa, em evoluir. E aí, o que aconteceu? Nós, livreiros, vendo isso, os livreiros de enciclopédia, a grande maioria hoje são donos de sebo. Donos de sebo que viram essas relíquias se perder na próxima geração e nós captamos isso. Então eu vejo o seguinte, que a geração de hoje, ela tem a faca e o queijo na mão. Ela tem a prova e a contraprova. Ela tem o livro para ela pesquisar e ela tem uma internet para ela tirar dúvida. Só que para ela tirar a dúvida dela, ela tem que daí pesquisar a veracidade do site que ela está pesquisando. Quem prestou aquela informação lá? É uma pessoa qualificada ou é alguém que deu uma posição na internet? Então, eu costumo citar muito assim, o estudante de direito. O estudante de direito diz assim para mim: Amadeus, esse livro de direito está desatualizado. Esse livro de direito já saiu leis, de 3 anos para cá mudou as leis. Eu falei: você pega o livro, esse livro de direito, aí você entra no site da RT e você põe em atualizar. Ele atualiza a pesquisa que você está fazendo. Então, é a contraprova do artigo que você está pesquisando. RT, o que vem a ser o RT? RT é... O RT é o site da Revista dos Tribunais. Da Revista dos Tribunais, que então mudou uma lei lá, um artigo lá no Código de Defesa do Consumidor. Mudou em 2022. A atualização está toda no CRT. A atualização está no site. Por exemplo, a biblioteca eletrônica tem. Então, o que acontece? Para a geração de mais idosa, ela prefere ler o livro. A geração mais contemporânea, ela vai para o virtual. Porém, eu me refiro aqui ao desinteresse que haviam na pesquisa, na geração só do livro, e que hoje, ainda mais, as pessoas desprezam o livro. Porém, hoje nós contamos com ainda muita gente que gosta do livro. Nós somos em torno de 3.000 sebos no Brasil, mas que já teve muito mais. Teve muito mais livrarias e muito mais editoras, que hoje tem menos. Porém, nós resistimos ao tempo, porque a sociedade ela é uma onda. Hoje usam muito a tecnologia, mas depois ela retorna. Porque se nós temos museu e guardamos objetos históricos de milênios, então o livro também, ele não acaba. Eu me lembro sempre, para mim, assim, eu me doía, assim, quando soube que a biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo, foi incendiada, né? Então, se perdeu tudo. Inclusive, dizem que coisas de civilizações avançadas, anteriores às avançadas historicamente a gente conhece, coisas assim já de milhares de anos antes e tal. Bom,
E hoje eu vejo que a internet hoje, ela é a Biblioteca de Alexandria, aí em uma potência 1.000, 1 milhão à frente, né? Porque você tem tudo, né? Claro que você tem que ter a capacidade de investigar se aquilo é verdade ou não. Mas eu vi essa situação que eu contei para vocês, acho que é bem simbólica do nosso tempo, né? Uma biblioteca Barça que você vendeu tanto. Aliás, me conta um pouquinho dessas suas vendas de livro. Como é que você me contou que você foi ao interior do Brasil, cidades na Bahia, no Pará, Tocantins, Pará, e tudo, inclusive alguns fatos assim que você teve que sair correndo da cidade. Você sabia disso? Já foi... Sim, a gente enfrentava dificuldades para vender livro. Porque não era só a Enciclopédia Barça, existiam várias enciclopédias na época que concorriam, a Delta Larousse, Delta Júnior, Delta Universal. Do grupo da Britânica era o Mundo da Criança, a Êxitos, a Barça, a Colorama, e a Britânica e os Great Books, que era do grupo nosso. Mas existiam as menores enciclopédias, então tinha muito vendedor. Eu cheguei ao absurdo de chegar em hotel, e aonde no passado, nos anos 80, tinha bastante hotel assim, que só tinha o quarto. Então era muito caro os apartamentos no hotel. Então os vendedores que viajavam com pouco dinheiro ficavam nos quartos. Então a recepção desses hotéis era cheio de vendedores. E uma vez eu fiz questão de contar, tinham 22 vendedores na recepção. Pasme, a metade dos vendedores era vendedor de livro. A metade era vendedor de livro. Então, quando chegava numa cidade pequena, atormentava os moradores da cidade. De tanto vendedor que tinha. Pelo amor de Deus, chegava lá na porta lá do consultório médico, a secretária dizia assim, mais um vendedor de livro? Aí não tinha como negar. Aí nós trabalhávamos, a recomendação era que trabalhasse de terno e gravata. E então aquilo pegava. Aí nós reclamávamos com a direção da empresa dizendo, não dá para trabalhar no interior do Brasil de terno e gravata, porque já sacramentaram nós como vendedores de livro. Então isso é uma barreira. E aí, diante disso, eu fui um dos vendedores que fiz uma coisa muito inusitada e deu certo. Eu tive umas experiências com cidade grande, como a capital de São Paulo, onde não era bem recebido por causa de que é a concorrência de muita gente vendendo. Então, a barreira nas portarias era travada. Aí eu botei na minha mente que então eu ia visitar cidades pequenas, porque a cidade pequena eu teria uma recepção melhor. O prefeito estava mais tranquilo, o delegado estava mais tranquilo, o gerente do banco estava mais tranquilo. Então, essas eram as pessoas que a gente visitava. O fórum, né? O fórum, inclusive vendi para muito juiz pelo Brasil, no fórum. Então, eu botei na minha mente que era só cidade pequena. Numa dessas viagens, fiz amizade com um rapaz na igreja, numa cidade chamada Pariquera-Açu, em São Paulo. E ele falou, Amadeus, eu vou tirar férias. Eu posso viajar com você? Você trabalha e eu fico conhecendo a cidade. Eu falei, não vai gostar, porque eu só fico em Bimboca. O que é Bimboca? Mas, não, cidade pequena, né? Ah, tá, não entendi, cidade pequena. Aí então mas como assim? Cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, é que eu vou. Não, a cidade é muito grande, tem 30 mil habitantes, não vou trabalhar nela. Daí ele quis saber, por que você vai para essas cidades? Essas cidades, eu falei, eu tenho 10 clientes potencial. Desses 10 clientes potencial, para 2 eu vendo. E eu vou embora para outra. Simples assim. O hotel é mais barato, a refeição é mais barata. Eu faço isso. E aí foi a única vez que eu viajei, que esse rapaz acompanhou, só que ele foi até uma cidade de Minas, a cidade de Alfenas, e foi embora. Ele falou, não aguento mais, vou embora, voltar para minha cidade. E aí eu botei na minha mente, por questões também particulares, assim, sistemáticas, eu gostava de viajar sozinho. Então eu não viajei mais com ninguém. Viajei o Brasil inteiro, sempre sozinho. Chegava no aeroporto, na rodoviária, e meu guia rodoviário. Conta aquele caso do jeito que te ameaçou indiretamente
porque já tinha havido algum incidente com outro vendedor, chega você lá e o sujeito aponta para um... Como é que foi essa história? E você entendeu que era para sair. No norte do Brasil, eu cheguei numa cidade, não vou citar o nome, mas uma cidade do norte do Brasil, uma cidade pequena. E aí o cidadão estava trabalhando o dia todo. E aí no final da tarde, para fechar o dia, eu, antes de ir pro hotel, pensei, vou chegar naquele posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, que eu olhei um senhor sentado atrás da mesa, eu puxei o catálogo da Barça e eu mostrei para ele. Senhor, enciclopédia Barça, fiz assim para ele. Ele falou assim para mim, tá bom, você dá uma olhada pro lado de atrás de você, olha em cima da porta. Sabe o que é aquilo? Senhor, por favor, a porta é aquela. E o que estava lá? Uma espingarda 12. Precisava era um convite. Tá ali o convite, ó. Pode sair. Eu tenho uma Barça, mas eu tenho... Uma 12. Uma 12. Aquilo ali, ó. Você quer? Pode ir. E aí, você ainda insistiu? Aí, não. Eu obedeci ao seu mandato. Entrei numa farmácia e... Tomou um calmante. Não para vender, mas entrei mais para desabafar. Eu comecei a mostrar para o pai e falei assim, olha... Praticamente eu fui agredido, aí me apresentei para ele e tal, para fechar a farmácia, era próximo às 20 horas. Aí ele falou assim, você é da onde? Eu falei, de Curitiba. Então você é do Sul, nessa região que você está, faça só uma coisa, ofereça seu material, se o cidadão dizer não, aqui não é não. Nós éramos ensinados, o diretor dizia assim, não é um sim. Você já viu como é que não é um sim? Quando você chega para uma pessoa, você cumprimenta ele não fala, pois não, então o não é negativo. Então não tem um não como resposta final. O não é o início da conversa. E aquilo estava na minha cabeça, né? O cara falou, não, eu vou continuar falando. Ele falou assim, quando falarem para você, não quero, uma vez só, não espere para a segunda. Certo? Assim, eu falei, então tá bom. Amanhã eu não quero ver o sol nascer na sua cidade. Peguei o ônibus 6 horas da manhã e fui bater em Belém. Olha, maravilha. Então, Amadeus, sabemos que começamos as histórias maravilhosas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Rodrigão, como é que tá o nosso tempo aí? Ah, o Lucas? Como? Acho que faltam 20 minutos. Beleza, então. Então dá pra gente dar continuidade. Aquele relógio lá. Eu estava olhando ali, o Lucas já sinalizou para nós ali que tem mais um tempinho, né, Lucas? Beleza, maravilha. Então, umas histórias maravilhosas, como o Dom William realmente falou, que o Amadeus deve ter muitas histórias como essa, né? Pelo Brasil todo, imagina, vendeu livros no Brasil todo, né? Mas eu vejo que você trouxe um livro muito peculiar hoje, né? Você quer contar um pouquinho da história desse livro? Olha, esse livro, inclusive vou citar o nome dele aqui, é uma pessoa muito querida, pessoa que lê muito, meu amigo pastor Ageu Dourado. Estando pela Europa, ele passou nas feiras de livro em Paris, que eu acho muito bonita, as feiras de livro lá na França. E aí ele achou, falou assim, eu vou levar esse livro lá para o Amadeus. Um dicionário portátil espanhol-francês de 1845. Escrito pelos melhores lexicógrafos da época. Então, esse eu trouxe, eu guardo ele. Inclusive, o pastor Ageu falou, deixa ele aí. Escrito por quem? Pelos melhores lexicógrafos da época. Lexicógrafos, hein? Anota essa aí. De quebrar a língua. Exatamente. Como é que é na igreja se falar rápido 3 vezes, tá falando em mistério. Tá falando em mistério. Fala devagar, porque senão não entende. Maravilha, muito bom. Aí, ó, enriquecendo a cultura, viu? Não sei se você conhecia essa terminologia, você que está nos assistindo, mas o Amadeus tem muito para contribuir também com... Inclusive, a história do dicionário, por um tempo, junto com a Barça, eu fui vendedor de dicionário. Eu vendia dicionário Aurélio. Aurélio. Eu comprava numa distribuidora grande de Curitiba e viajava levando o dicionário Aurélio, porque a Barça vendia, a comissão vinha depois, mas o dicionário vinha na hora. E, inclusive, nós criamos um código para vender dicionário. Eu fui treinado como vender dicionário. Você pergunta umas 10 palavras para o cidadão. Se ele não souber, você diz assim para ele, na época não tinha internet, não tinha onde pesquisar.
o senhor tem que comprar o dicionário. E o que nós usava era a palavra iconoclasta. O senhor sabe o que é um iconoclasta? O que é iconoclasta? Não sabia. Eu sei o que é lexicógrafo, mas iconoclasta não. Aí você não sabia o que era iconoclasta? Peraí. Falava mais algumas. Mas, por favor, me diga o que é iconoclasta. Iconoclasta é o cidadão que não adora imagem de escultura. Ele é um iconoclasta. Falava mais algumas palavras. Rapaz, eu realmente preciso ter um dicionário. Quanto custa o Aurélio? Tanto. E eu vendi muitos dicionários Aurélio no sul do Mato Grosso do Sul. Às custas dos iconoclastas. A custo do iconoclasta. Porque a gente dizia o seguinte, o cidadão sabe. O que eu quero fazer o comparativo hoje com isso? Hoje eu vejo que parte da geração, não é toda, parte da geração que tem tecnologia na mão, ela tem uma riqueza na mão dela e ela não sabe explorar. Porque ela te pergunta o tempo todo sobre coisas. Onde fica o endereço tal? Se ela clicar numa lupazinha no celular dela, já vai falar para ela. Então eu digo o seguinte, que o problema não está ou no livro ou na tecnologia. Está no pesquisador, no interesse do pesquisador. No interesse, assim como você verificou com o pessoal que tinha Barça, apenas como um adorno que ficava na estante. Como um adorno. Tu veja, né? E pegando um gancho aqui nessa questão, eu tenho uma pergunta que eu preciso falar. Lógico que você não é um adivinho, não conhece o futuro, né? Mas você conhecendo a trajetória dos livros, desenvolvimentos, vendas, ou seja, a ascendência e a queda, ascensão e queda de livros. Me diga um negócio. A tecnologia aparecendo, e é o que nós estamos comentando agora, da questão de estar na palma da nossa mão. Pergunto para você, Amadeus, no futuro haverá sebos de iPads, de tablets, de computadores? Excelente pergunta. Olha, sebo de tecnologia, não sei se haveria, porque ela depende do sistema para funcionar isso. Quer ver? Pegando itens de tecnologia, nós temos dificuldade, hoje eu vou citar uma coisa, com aparelho de videocassete. Não se produz peça quase para videocassete. É uma dificuldade de você consertar videocassete. E de ter profissionais interessados pelo conserto de videocassete. Então eu vejo assim que as peças tecnológicas meio recentes, de coisa de 20, 30 anos, elas são mais fáceis de virar sucata, tá? Igual o carro vira, né? O carro vai volta para a fundição e ele derrete ele e a lata vira novamente lata nova para ser carro novo. Dando lugar à tecnologia. Dando lugar à tecnologia. Em se tratando da tecnologia. Por outro lado, pode ser que aumentem museus da tecnologia para mostrar a evolução. Porém, uma coisa é interessante quando nós olhamos. O livro, ele vira museu e ele serve de objeto de pesquisa. De pesquisa. Ou seja, não faz esse papel de reciclagem como a tecnologia, o automóvel, como tu falou, né? Esses materiais tecnológicos que não existe peça de reprodução, eles vão ali porque justamente precisa haver a reciclagem para que venha um novo produto, uma nova tecnologia. O que não acontece com o livro. Por isso a importância do sebo. Do sebo. Exatamente. Inclusive... Eu queria te perguntar uma coisa aqui que não... Você me contou, você é de família humilde, vocês nasceram e rural. Rural. Certo? Bom, qual foi o seu primeiro contato com o livro e como você se tornou vendedor? O primeiro contato com o livro. A primeira vez que você viu um livro, você pegou, manuseou e teve curiosidade. Como é que foi isso? Bom, quando o primeiro contato com o livro e para despertar o interesse do livro, eu ainda vivia na área rural em União da Vitória. Foi na década de 70, quando meu irmão chegou da cidade de Pato Branco, levando umas revistas Manchetes. E aquilo me encantou, a revista Manchete.
Isso foi ainda no ano 74. E eu, ainda bem criança, eu me encantei com as revistas Manchete. Aquilo achei fantástico. Na época, eu cursava só a 2ª série do antigo primário. E aí, no ano de 83, quando eu já fui para Curitiba, eu trabalhei numa única empresa, uma grande empresa no Brasil, com um registro em carteira. E aí saí dessa empresa em 85, pela proposta de vender Enciclopédia Barça. Aí então meu contato foi bem acentuado no ano de 86, quando eu entrei na Barça. Porém, nos anos de 83 a 86, em Curitiba, eu visitei muitos sebos. Eu achava fantástico o trabalho em sebos. Então, apesar de eu ser balconista de lanchonete na época, eu frequentava os sebos, eu ia nos sebos. Eu achava maravilhoso o trabalho que os sebos faziam. Na época, lá em Curitiba, existia muita livraria, muito sebo. Hoje existe mais sebos em Curitiba do que livrarias. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se tu conhece essa informação. Até 2016, 2017, eu vi uma pesquisa que a cidade de Buenos Aires, só a cidade de Buenos Aires tinha mais livrarias do que o Brasil todo. Eu não sei se tu tem contato com alguém que tem um sebo em Buenos Aires. Não sei se tu sabe sobre esse universo ali na Argentina. Olha, eu fui buscar a veracidade da informação. Quando eu vendi a Barça, nós já tínhamos essa informação e nós citávamos ela. Que Buenos Aires, sozinho, tem mais livrarias que as do Brasil todo. E eu fui atrás da informação agora recente. Continua sendo. Continua sendo. Lá chega a ter 4 livrarias numa mesma quadra. Sebos. Hoje, mais sebos. Porque hoje, com a produção menor do material de livro, diminuiu as editoras também. E não só no Brasil, diminuiu pelo mundo as editoras. Então, produz-se menos livros. Mas, como Buenos Aires é uma cidade altamente cultural, ele ampliou o número de sebo. É a mesma coisa do Brasil. Hoje, o número de sebo é maior do que o número de livraria. Tá? Uhum. Então, visto pela nossa cidade. Só essa comparação aí, ela tem, por exemplo, na população de Buenos Aires, é quase a de toda a Argentina, né? Também é relativa essa coisa. Mas eu vejo mais ou menos... existe, por exemplo, os jornais. Os jornais, segundo a gente sabe, eu nunca pesquisei isso também, lê-se mais jornal na Argentina do que no Brasil inteiro. E a população da Argentina é 1/4 do Brasil, por aí. Não sei. Então, isso eu acho que é relativo também. Porque Buenos Aires é mais que a metade da população está ali, né, na região. Está na região de Buenos Aires. Mas você quer terminar essa... Eu tenho uma outra pergunta para ele. Eu não sei se o Amadeus concluiu já? Concluiu essa... Sim, concluí. Na verdade, ainda Buenos Aires... Ainda confirma essa informação. Buenos Aires ainda tem mais livrarias do que no Brasil todo. Do Brasil todo. Bom, já estamos chegando, né, ao final. Vamos ver aqui o que nós anotamos para perguntar para ele. Porque esse cara tem coisa demais para contar. Se a gente... Quem sabe a gente faz o segundo episódio, né? Com o Amadeus, né? Exato. Vamos alinhar aí alguma coisa, né? Vamos falar aí nos próximos aí sobre como utilizar os dois sistemas. Eu falo diariamente para as pessoas que visitam o sebo. Como você utilizar de uma boa pesquisa? Como você faz uma boa pesquisa? Mas eu observo uma coisa. A coisa que entristece os livreiros em todo o Brasil, desde o tempo de Barça até hoje, é o desinteresse da pessoa buscar informação. Nós, hoje, deparamos com um público que diz assim: você tem catalogado todos os livros? Eu acho muito fácil essa coisa de catalogar tudo. Eu acho assim, eu fui
formado de uma geração que chegava assim na prateleira da biblioteca e falava assim: vou escolher um livro aqui para mim ler. Então vou olhar o título de 20 livros e aquele que me chamar a atenção eu vou ler. A maior alegria de um livreiro é quando entra um cliente na loja e diz assim: posso ficar à vontade? Posso olhar tranquilo? Eu sei que esse aí vai investigar conteúdo. Então nós temos hoje as duas gerações. Uma geração que diz assim: está tudo catalogado. Se eu quero um título, você sabe onde é que está? Eu digo assim, para livreiros antigos, livreiros que leem, nós sabemos aonde estão todas as obras clássicas. Se você perguntar uma obra clássica da seção de ciências sociais, eu sei se eu tenho ela de cabeça. Se você perguntasse uma obra clássica da área de psicologia, eu sei se eu tenho ela de cabeça, não precisa estar catalogado. Por que eu sei? Porque eu estou familiarizado com a busca dela. Porque você que é psicólogo, psicanalista. Isso. Mas você conhece Ana Maria Bahia Bock, Introdução ao Estudo de Psicologia. Esse livro está na grade do curso, então não tem como eu não saber. Exatamente. Então eu sei. Você conhece Pontes de Miranda? Você desenvolveu esse mecanismo, né, para atender a demanda. Atender a demanda, e contrapartida desenvolveu então muito a tua questão do cérebro guardar a informação. Ou seja, tu tem uma memória muito boa, né? E eu acho importante, quando você agora há pouco falou assim, que quer falar sobre essa transição, sobre as duas situações, livros, pesquisas, tecnologia, nós estamos numa cidade hoje onde a cada semestre ela leva uma enxurrada de pessoas vindo de vários estados do Brasil, até fora do Brasil, para estudar no Paraguai. Exemplo da medicina, a UNILA, que é uma universidade federal que tem aqui, e outras universidades, né? Eu gostaria de deixar isso como um quero mais para a próxima, né? Você falar sobre esse assunto aí. Para você que é estudante, você que está chegando à Foz do Iguaçu, o Amadeus não é apenas um vendedor e um vendedor de livros. Ele pode passar essas técnicas também de como você ter interesse, memorizar, usando, né, a questão do livro físico e a pesquisa na internet, né? Sempre comparando, como já foi falado aqui, tirando a prova real, tirando né? a prova real. Então, Dom William, eu acho que essa daí fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Fica esse chamadinho quero mais aí, porque ele vai trazer esse assunto e você pode entrar nas redes sociais e cobrar, né? Nós estamos não transmitindo hoje, mas nós temos nosso canal no YouTube, né? Que é Qual é a Sua? Nós temos no Instagram, que está sendo transmitido ao vivo hoje, e tem no Facebook também os nossos canais das redes sociais do Qual é a Sua, né? Então, nós vamos nos despedir aqui. Eu quero agradecer novamente ao Rodrigo, a Sheila e o Lucas do estúdio Backlink que está aqui. Quero agradecer a Amadeus, né, por ter disponibilizado esse tempo para pena que é pouco tempo, né? Nós temos conversa para horas e horas, mas vamos a cada episódio a gente vai trazendo mais informações importantes para o público, né? E agradecendo toda a comunidade de Foz do Iguaçu, quero passar para o Dom William. Essa é uma curiosidade. Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu e vi Sebo do Amadeus, eu até te perguntei isso. Tem a ver com o Amadeus lá de Belo Horizonte, que é Amadeu, né? Sebo do Amadeus. Chega e fala, opa, que legal, é uma franquia, tem no país inteiro e tal. Pensei assim, né? Falei, não, é uma coincidência, né? Uma coincidência. Mas como no mesmo ramo, que não é um ramo assim tão grande, né? Tantos livreiros do Sebo, tinha lá em Belo Horizonte... Só não tem o S. Lá é Livraria e Sebo Amadeu. Olha aqui. E o teu é Amadeus. Amadeus. Ah, ok. Então, que as considerações finais, se você quiser deixar telefone, enfim, fica à vontade. Sou grato a Dom William e o Mauro por esse convite fantástico de nós podermos falar hoje aqui um pouquinho sobre cultura. Tá? Na próxima nós falamos muito. Muito grato à comunidade que ouve e aonde chegar a nossa fala, nós estamos abertos à informação. Nossos contatos, nós somos membro do maior portal de livreiro do Brasil, que é a Estante Virtual, tá? Do Grupo Magalu.
E o nosso link lá é livrariaseboamadeus@hotmail.com. Tá? E é o nosso e-mail. E lá na estante virtual o link é estandevirtual.com.br/Livraria Amadeus. É o nosso link dentro da estante virtual. É um portal hoje com quase 20 milhões de livros e que nós temos 2.000 livros raros lá. Nosso acervo hoje é em torno de 20 mil livros. 20 mil livros. 20 mil livros. E se quiser o contato presencial, é ali Na rua Barão do Rio Branco, 618. No centro de no Foz centro de do Foz. Iguaçu. Maravilha, obrigado, meu irmão Amadeus, né? Um abraço para Obrigado, você, irmão. para a família, né? Que Deus continue abençoando Amém. grandemente a sua vida, honrando Amém. seu ministério e a sua família também, né? Amém. Dom William, vamos nos despedir então Vamos da nos despedir, sociedade. sim. Então nós estamos aqui uma vez por semana, a priori uma vez por semana, nós estaremos trazendo um convidado para você que é da cidade de Foz do Iguaçu e do Brasil e do mundo, porque hoje o alcance é mundial, né? Nós daqui, vocês daí, fazendo o melhor podcast do sul do mundo. do sul do mundo. Qual é a sua? Um grande abraço e até mais, Abraço. amigo. Abraço para todos. Abraço a todos.